Lembro-me daquele fatídico dia com grande detalhe, como se tivesse acontecido ontem e não há 19 anos. Muita coisa mudou na vida do homem desde então, mas ele ainda acreditava que poderia descobrir o que aconteceu. Há 19 anos, o pequeno Esteban Rojas, de 6 anos, estava pescando com seu pai, Gustavo. A estrada passava por uma densa floresta, tão acidentada e sinuosa que os meninos simplesmente se cansaram de virar a cabeça para diferentes direções. Esteban nunca tinha estado nessa parte da floresta, que se erguia sobre a estrada como uma majestosa massa verde. Em algum momento, Gustavo excedeu o limite de velocidade e perdeu o controle do carro. A caminhonete capotou e caiu em um barranco. Tudo aconteceu tão rapidamente que o pequeno Esteban não teve tempo de perceber o que estava acontecendo. Um empurrão brusco, em seguida, um golpe, e tudo ficou confuso na cabeça do menino. Isso é tudo que Esteban conseguia se lembrar sobre o acidente em si. Quando o menino acordou, seu pai não estava por perto. Ele estava deitado no carro, que havia virado de cabeça para baixo e estava muito danificado. Felizmente, Esteban não estava ferido e escapou apenas com alguns arranhões leves. Vendo que seu pai não estava em lugar nenhum, o menino saiu do carro e olhou ao redor. Esteban estava cercado por uma densa floresta em todos os lados, o que era assustador e fascinante ao mesmo tempo. Tendo encontrado sua mochila, o menino decidiu explorar a área. Inicialmente, Esteban tentou não se afastar muito do carro e o manteve à vista o tempo todo. Mas depois o menino se tornou mais audacioso e adentrou mais a floresta do que deveria. Esteban tinha certeza de que estava indo em linha reta o tempo todo, mas na verdade ele se desviou um pouco para a esquerda e se perdeu. Agora, o menino estava tendo dificuldades para encontrar o carro, pois havia perdido de vista o caminho original. Esteban vagou por densos matagais por várias horas, até que finalmente chegou a um rio. O menino tinha alguns sanduíches em sua mochila, que sua mãe havia preparado para ele antes de sair para pescar. Foi graças a essa comida simples que Esteban conseguiu durar mais alguns dias. Quando ficou sem comida, o menino percebeu que não podia contar com mais ninguém além dele mesmo. Vários dias haviam se passado desde o acidente, mas parecia que ninguém estava procurando por ele. Onde está meu pai? Ele não poderia ter desaparecido sem deixar rastros, pensava o pequeno Esteban, enquanto vagava pela margem. A única coisa que salvou o menino foi o fato de ele não ceder ao pânico e conseguir manter o controle das emoções. À noite, ele subia em uma árvore e dormia lá, temendo ataques de predadores. Durante o dia, caminhava ao longo do rio, esperando alcançar a cidade. Infelizmente, Esteban não sabia que, em vez de se dirigir à civilização, estava indo na direção oposta. Até mesmo um adulto poderia facilmente se perder nas densas selvas do nordeste da Argentina, quanto mais uma criança de 6 anos. Sem saber, Esteban adentrou tão profundamente na floresta que era simplesmente impossível sair sem ajuda externa. O que aconteceu um pouco mais tarde só poderia ser chamado de milagre. Exausto, o menino se deparou com alguns pescadores que viviam em uma vila localizada no coração da floresta. Ao notarem o menino se aproximando, os homens não podiam acreditar no que viam, a princípio. Sem fazer perguntas, um dos pescadores pegou o menino no colo e se apressou em direção à vila. A curandeira local acabou sendo uma profissional em sua área e preparou rapidamente uma poção para garantir que os hematomas do pequeno viajante não lhe causassem mais desconforto. Após a irmã do pescador alimentar Esteban com um delicioso jantar, o menino começou a se sentir melhor. Claro, o menino imediatamente contou aos moradores sobre o que havia acontecido e como ele havia perdido o pai. Os moradores acharam a história do pequeno Esteban verdadeiramente chocante. Eles entenderam que se o menino não tivesse encontrado o acampamento dos pescadores, ele provavelmente teria morrido em breve. O problema era que seria muito difícil devolver o menino à sua cidade natal. Em primeiro lugar, a estação chuvosa estava se aproximando, o que significava que qualquer movimento na floresta precisava ser minimizado. E, em segundo lugar, os moradores viviam em sua própria comunidade religiosa, que praticamente excluía qualquer contato com pessoas do mundo exterior. Eles não mantinham Esteban como prisioneiro e o menino poderia deixar a vila a qualquer momento.
No entanto, o menino estava tão cansado de toda a sua peregrinação que decidiu começar descansando o suficiente e só depois pensar em tomar qualquer decisão. Esteban foi convidado a ficar com o pescador Santiago, que foi quem o salvou na margem do rio. A esposa do pescador faleceu alguns anos atrás, deixando-o viúvo e sem filhos. Santiago não podia se casar novamente, embora sempre tivesse sonhado em ter um filho. Quando o pescador viu Esteban na margem do rio, ele decidiu que era um presente de Deus após todos os anos de solidão e dificuldades. Cercando o menino com cuidado e atenção, Santiago assumiu o papel de pai que nunca foi encontrado. Após decidir ficar na vila por um tempo, Esteban acabou permanecendo lá por 19 anos. Durante esse tempo, ele aprendeu a pescar, tecer fibras de palmeiras e fazer barcos de troncos de árvores. Os moradores já o consideravam como um membro de sua comunidade religiosa e o valorizavam por seu trabalho árduo e coração bondoso. Quando ele completou 24 anos, o jovem cuidava não apenas de seu pai idoso, mas também de sua noiva. Ao observar seu filho forte e imponente, Santiago não poderia estar mais feliz pelo fato de o destino ter lhe dado um presente a 19 anos. Esteban tinha se apaixonado pela filha do líder local e esperava se casar com ela em um futuro próximo. Dolores era uma jovem modesta e sensual, cujo rosto lembrava Esteban de sua mãe. Infelizmente, após tantos anos vivendo na vila de pescadores, Esteban mal conseguia se lembrar de seus pais. Claro, ele ainda amava sua mãe e seu pai, mas a distância e tantos anos depois, não era o mesmo tipo de amor que os membros da família têm quando vivem juntos. Dolores conhecia a história de seu noivo e o apoiava de todas as maneiras possíveis. Esteban sentia o quanto ela se importava com ele e tentava ser igualmente compassivo e gentil. Durante todos esses anos, Esteban não conseguia se livrar dos pensamentos sobre seu pai. O que teria acontecido com Gustavo Rojas? Ele, assim como seu filho, se perdeu na floresta, após o que se tornou vítima de predadores da floresta. Ninguém poderia responder a essa pergunta, exceto Gustavo, desde que ele tenha conseguido sobreviver, é claro. Esteban vinha lembrando-se cada vez mais de seu pai ultimamente e ainda não conseguia entender como o homem poderia simplesmente ter desaparecido no ar. Eu acredito que meu pai está vivo. Ele não poderia ter desaparecido sem deixar vestígios. Preciso ir até o local do acidente e dar uma olhada ao redor, disse Esteban durante o jantar. Dolores olhou ansiosamente para seu noivo, mas não tentou dissuadi-lo. A jovem compreendia que Esteban precisava descobrir o que aconteceu com seu pai para aceitar seu passado. Por isso, Dolores preparou comida suficiente para 3 dias e uma manta quente para passar a noite na selva, que nesta época do ano era bastante fria. Depois de se despedir de sua noiva, Esteban partiu. Nos 19 anos, o homem nunca havia estado naquela parte da selva onde ele e seu pai sofreram o acidente. O mais interessante era que Esteban se lembrava do caminho perfeitamente bem, como se houvesse um GPS embutido em sua cabeça. Ao avistar a caminhonete enferrujada, o jovem começou a sentir todo tipo de emoção. Por um lado, Esteban ficou feliz por ter encontrado o local do acidente, mas, por outro lado, ele foi obrigado a reviver tudo o que aconteceu há 19 anos. Primeiro, o jovem decidiu explorar o interior do carro, que estava bastante preservado graças ao fato de os vidros não terem quebrado no acidente. Após examinar o conteúdo do porta-luvas, Esteban encontrou 2 cartas embrulhadas em celofane para maior segurança. O que é isso? Pensou o homem, rasgando o pacote. Como se descobriu mais tarde, havia 2 cartas nos envelopes, sendo uma delas endereçada a Gustavo Rojas. Ao ler a primeira carta, Esteban empalideceu e agarrou a cabeça. O homem estava verdadeiramente chocado. A carta foi escrita pela mãe de Esteban, acusando o marido de inúmeros casos de traição. A segunda carta foi escrita por Gustavo Rojas. O homem escreveu que estava cansado de criar o filho de outra pessoa e que pretendia abandonar o menino na selva. A confissão do pai chocou Esteban ainda mais do que a carta de sua mãe, afinal, ele nunca sequer suspeitou que Gustavo havia se casado com sua mãe quando ela já estava grávida. O pai de Esteban morreu em um acidente no rio e Gustavo decidiu ajudar a jovem viúva e dar a seu filho seu sobrenome. Mas isso nem era a pior parte. A pior parte era que Gustavo provocou o acidente intencionalmente para se livrar de Esteban, que, de acordo com a carta, o impedia de viver a vida como ele queria. Naquele dia,
Gustavo chorou quase pela primeira vez em sua vida. A compreensão da terrível verdade destruiu o mundo fantasmagórico que ele havia construído para si mesmo ao longo desses 19 anos. Ao retornar à aldeia, Esteban contou tudo o que descobriu para sua noiva e Santiago. Em seguida, o jovem decidiu encontrar sua mãe e convidá-la para o casamento. Ele decidiu esquecer completamente Gustavo Rojas, não queria ter nada a ver com alguém tão terrível. Eventualmente, Esteban conseguiu encontrar sua mãe e se desculpou profundamente por não ter feito isso antes. Apesar de ser um grande mentiroso e ter conexões extensas na prefeitura, Gustavo ainda falhou em evitar enfrentar punição. O caso do ressurgido Esteban recebeu ampla publicidade e era simplesmente impossível abafá-lo. O público condenou as ações de Gustavo e exigiu a punição mais severa para ele. Após encontrar sua mãe, Esteban voltou à aldeia, onde se casou com Dolores de acordo com todos os costumes locais. Mais tarde, descobriu-se que ela já estava grávida na época. Ao olhar para essa família feliz, o pescador Santiago não conseguiu conter suas lágrimas, agradecendo incessantemente ao céu por lhe dar a chance de não apenas se tornar pai, mas também um amado avô. Deixe seu comentário, dê o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para não perder a próxima história em áudio.